Aleluia, louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida, pela graça, pela misericórdia, pela vida, por nos dar a oportunidade de nos reunirmos como igreja na presença dEle hoje. Eu quero convidar a todos a fechar seus olhos e juntos oremos ao Senhor. Nosso Deus bendito, gracioso, louvamos o Teu nome. Acabamos de cantar aqui, Senhor, que nós agradecemos ao Senhor pela vida, pelo dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento, Senhor amado, que tem sido colocado sobre a nossa vida. Ó Deus, também te agradecemos pela noite de hoje, pela oportunidade que já tivemos de dobrar os joelhos, de orar ao Senhor, de cantar alegremente a Ti. Agradecemos ao Senhor porque o Teu Espírito tem nos atraído a esta casa para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nossa súplica a Ti nesta noite é que Teu Espírito Santo nos capacite, tanto a minha vida, para que possa transmitir com fidelidade, tremor e temor a Tua palavra, Senhor. Assim também, pelo mesmo Espírito, capacite os Teus servos a ouvirem a Tua palavra e serem transformados, edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós leremos aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos aqui na reta final de uma sequência maravilhosa de pregações nesta carta abençoada do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Antes de nós lermos, enquanto você encontra aí 1 Timóteo capítulo 4, nós precisamos refletir um pouquinho. Eu gostaria de refletir com os irmãos o que você diria, ou o que faria, ou diria alguém que está preso, sozinho numa cadeia, e sabe que a sua morte está próxima, que talvez sejam as suas últimas palavras a serem ditas ou escritas a alguém. Quais seriam as suas preocupações? Quais seriam os seus últimos desejos, as suas últimas orientações finais? E é justamente isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Falará justamente sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. E quais foram essas palavras? Então, por isso, eu quero convidar todos a abrirem 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 1 ao versículo 8. Como juro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados, para entendermos um pouquinho melhor esse cenário, eu creio que a maioria já está acompanhando desde o capítulo 1, mas nós precisamos voltar um pouquinho ali no capítulo 3, onde Paulo vai falar para deslumbrar um pouquinho do que ele está preparando para o capítulo 4. Ali no capítulo 3, Paulo vai dar um alerta sobre os últimos dias. No verso 1 do capítulo 3 em diante, Paulo vai dizer o seguinte: a Timóteo, sabe porém isso, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo já está alertando a este jovem que os dias difíceis não serão apenas lá fora do mundo, mas os dias difíceis serão ali dentro da igreja. E Paulo acrescenta uma lista de como seriam as pessoas dentro da igreja e orienta Timóteo que ele deveria seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Então, chegamos no capítulo 4, onde Paulo, em razão, em função de tudo que ele explicou no capítulo 3, ele exorta Timóteo quanto ao seu dever. Qual
Qual é o dever de Timóteo? Qual é o dever mais supremo que as últimas palavras, as últimas orientações de Paulo a ele vai destacar? É um dever supremo, um chamado maravilhoso, um chamado urgente. Ele vai dizer ali no capítulo 4, convido você a ler novamente, no verso 1 em diante: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Esse texto nós lemos na Almeida Revista e Atualizada. Na Nova Versão Transformadora, o mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, ao invés de dizer rogo-te, ele vai trazer a tradução como eu lhes digo solenemente. Na Nova Versão Internacional, ele vai dizer eu o advirto solenemente. E na NAA, que nós temos aí na nossa versão do aniversário da igreja, peço a você com insistência. Todas essas traduções, elas trazem a mesma ideia, o mesmo princípio. É uma convocação urgente, importante, que Paulo faz aqui com uma extrema seriedade. Lembra? São as últimas palavras de Paulo a Timóteo. Quando nós chegamos nos versículos 6 em diante, ele vai deixar claro que ele está partindo. Não por uma viagem, não por um cruzeiro, mas ele sabe que ele está partindo desta vida para a glória. Então ele faz um chamado extremamente importante a esse jovem, e ele vai exortar a esse jovem a sua incumbência de pregar esse evangelho. Por toda a carta de 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre a responsabilidade de Timóteo, e agora, de uma forma mais enfática, ele chama para o que é vital a se fazer: pregar a palavra, pregar o evangelho. Meus amados, essa é a tarefa mais importante que Timóteo tem e que Paulo o faz na presença de Deus, de Cristo Jesus. Convoca, desperta e chama a atenção de Timóteo, colocando Cristo e Deus como testemunha. Ele diz: diante de Cristo e de Deus que há de vir, de julgar o mundo, tanto os vivos quanto os mortos. Em outras palavras, Timóteo tem essa incumbência urgente e vital, a qual ele prestará conta diante de Deus e de Jesus Cristo. Que responsabilidade é nossa? Partindo primeiro para os presbíteros, para os pastores, né? Jovem, não é o jovem Timóteo, mas é o jovem Samuel, o jovem Lucas. Que responsabilidade! Chamado de Deus para nós pregarmos a palavra do Senhor, e é um chamado que é feito diante de Deus, diante de Jesus Cristo, ao qual nós teremos que prestar conta do que falamos, do que pregamos e do que deixamos de pregar. Paulo exorta a Timóteo a esse chamado, mas essa não é uma convocação somente a Timóteo. Essa não é uma convocação somente aos pastores, mas a todos que foram chamados por Cristo. Nós temos uma incumbência de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Todos nós que fomos chamados por Cristo, todos nós que fomos regenerados pela graça, fomos comissionados pelo Espírito Santo de Deus a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa não é uma ordem de Paulo, essa não é uma ordem da Igreja Semente da Vida, essa é uma ordem dada pelo próprio Cristo a todos nós, que nós temos essa incumbência e que não podemos esquecer jamais. Você que está assentado aí, você que está ouvindo essa mensagem, que foi resgatado por Cristo, não pode esquecer que há uma incumbência, uma responsabilidade que recai sobre nós de pregarmos o Evangelho, e não de qualquer forma, sabendo que prestaremos conta um dia diante de Deus de tudo que nós pregamos e deixamos de pregar. Paulo então não vai apenas dizer que tem uma responsabilidade, mas ele vai mostrar a Timóteo a forma que se deve pregar esse evangelho.
a maneira que se deve pregar esse Evangelho. Quando se deve pregar o Evangelho? Ele vai dizer ali, na Nova Versão Transformadora: esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. É o versículo de número, leamos aqui de novo o versículo de número 1. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ele está chamando essa tarefa, não somente a Timóteo, mas a todos nós, na presença de Deus, que nós venhamos a pregar o Evangelho em todo o tempo. Como aí sim, na Nova Versão Transformadora: esteja preparado, esteja pronto, quer a ocasião seja favorável, quer não. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, não espere as coisas estarem favoráveis, não espere as coisas estarem boas para você pregar o Evangelho, porque ele já avisou no capítulo 3 que os tempos serão difíceis, os tempos serão terríveis. Não espere que as coisas fiquem favoráveis para pregar o Evangelho. Muitas vezes, eu já vi isso, eu também creio que você já ouviu, as pessoas dizem que não tem oportunidade para pregar. Como eu queria ter oportunidade para pregar para o marido, como eu queria ter oportunidade para pregar para o meu pai, para a minha mãe, para o funcionário que trabalha comigo, para o amigo de escola, mas eu não tenho oportunidade. Parece que não há uma oportunidade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão: se o seu pai, se você estiver na presença dele, e o seu pai, o seu amigo que trabalha com você estiver respirando, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, anuncie, lembre-se do que o Cristo está dizendo aqui por meio do Espírito Santo, através da boca de Paulo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e mortos. Pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, porque se ele ainda está vivo, ele tem a oportunidade de ouvir, mas haverá um dia em que não terá mais a oportunidade. Haverá um dia em que você realmente não terá mais a oportunidade de falar com ele. Haverá um dia em que você não terá mais a oportunidade de falar com o seu colega de trabalho. Haverá um dia em que você não terá mais a oportunidade de falar com o seu cônjuge que ainda não aceitou a Cristo. Então, enquanto você estiver vivo, o seu cônjuge, amigo estiver vivo, pregue, anuncie, fale a todos que estiverem. Amém? Porque essa é uma responsabilidade dada por Deus, não somente a Timóteo. Timóteo deveria pregar o Evangelho, e o apóstolo Paulo, ele vai falar a forma, e não só quando. Quando? Em todo o tempo. A palavra ali é tempo e fora de tempo, com oportunidade ou não, quando parece que tem oportunidade ou quando não tem. A ordem é: pregue em toda e qualquer situação. Pregue a palavra. E ele vai dizer como você deve pregar. Ele vai dizer ali: olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Timóteo deveria pregar, e a pregação, a palavra de Deus, ela tem o poder de corrigir, repreender e exortar. O que Paulo está ensinando Timóteo é que quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, genuíno, nós temos que entender que essa palavra serve para corrigir. A palavra aqui usada para corrigir, no sentido do texto, não é somente corrigir a direção que está errada. Olha, esse computador está meio torto, eu vou corrigi-lo, vou colocar no lugar correto. Não é apenas isso. A palavra aqui no grego, usada pelo apóstolo Paulo, ela dá a ideia de não apenas corrigir direção, mas de reprovar o que está contrário às Escrituras. Dá a ideia de reprovação. Timóteo deveria reprovar o erro. Muitos cristãos acham que estão bons porque não concordam com as pessoas que estão erradas. Dentro da igreja, vê a pessoa errada e diz: eu não concordo com o erro.
Mas as Escrituras não diz que você não é, que você deve apenas não concordar. As Escrituras diz que nós temos que reprovar as atitudes erradas. Corrigir no sentido de reprovar. Quando nós não reprovamos o erro, nós estamos consentindo com o erro. Porque reprovar é rejeitar. Rejeitar o erro. Não, pastor, mas olha, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão que está na igreja, ele fala um monte de besteira, mas eu não concordo com ele. Ok, mas não é isso que Deus está dizendo. É reprovar. Mas aí eu vou perder a amizade. Mas aí ele vai ficar triste comigo. Mas aí, pastor, eu não vou ter mais os privilégios. Mas aí no meu serviço eu vou ser mal visto. Na minha família eu vou ser o chato. Nós vamos ver aqui. Com quem você tem que estar preocupado? Com a reação de quem? Veja, Paulo diz, pregue. E eu falo isso diante de Deus, diante de Cristo, do qual nós vamos prestar conta. Reprova. A palavra reprovação no dicionário significa censurar com severidade. Nós precisamos tomar na nossa mente que no cristianismo não existe neutralidade. No cristianismo não existe assim, olha, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Isso é uma atitude dele, está errado, mas olha, não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Lembra, você foi chamado por alguém. Por quem você foi chamado? Quem te comissionou? E para que te comissionou? Você foi chamado por Cristo, separado por Cristo, para ser um arauto, para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho envolve correção. E pregar o Evangelho envolve você rejeitar o erro. Paulo diz, não consinta com eles, repreenda, reprove o que eles fazem. E ele vai continuar dizendo aqui, no verso 2, prega a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, não só rejeite, não só diga, está errado. Estou condenando essa situação. Estou condenando o que você está falando. Isso está errado. Mas repreenda. E aqui o termo é repreender com força. Olha para você ver a seriedade que nós temos. É o mesmo texto, a mesma palavra que Marcos vai usar lá no capítulo 1, versículo 25, quando Jesus vai repreender um demônio. Você acha que Jesus foi repreender um demônio? Querido, por favor, faz isso não. Gosto tanto de você. Acho que não. É com autoridade, com seriedade. É repreender com firmeza, com a autoridade que o Espírito Santo dá aos seus eleitos, com a autoridade que a palavra de Deus dá com aqueles que foram regenerados, chamados para pregar o Evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo, você foi chamado, regenerado, comissionado a esse trabalho. Pregue, repreenda com severidade, tenha firmeza, tenha autoridade quando for corrigir o pecado. Nós não podemos reduzir a gravidade do pecado. Sabe por que o mundo está como está? Sabe por que as igrejas estão como estão? Porque não estamos repreendendo o pecado com a severidade que deve ser repreendido. Estamos a pouquinho cedendo, não tem nada a ver, é só uma brincadeira, deixa ele, o importante é o coração. Não podemos ser assim, porque as Escrituras não nos ensinam assim. É preciso ter severidade com o pecado. Pense, esse pecado
que você trata como engraçadinho, como não tão sério, ele está levando essa pessoa para o inferno. Esse pecado que você não repreende severamente, se dentro da igreja, está contaminando o corpo de Cristo, está enfraquecendo, levando à doença e por fim à morte aquele que não é repreendido no pecado. Não podemos brincar. Paulo ainda continua: repreende, corrige e exorta. O que significa exortar? A palavra de exortação, é uma palavra dura. Exorta é incentivar. Pastor, o senhor acabou de falar que eu tenho que repreender severamente, que eu tenho que corrigir, agora eu tenho que incentivar o quê? O contexto é incentivar, encorajar uma resposta ou uma ação correta. Vamos chamar para isso. A exortação é o chamar: olha, está errado o que você está fazendo, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de postura, você precisa andar de conformidade com o que as Escrituras ensinam. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, não trate o pecado de qualquer forma, não trate o pecado como se fosse qualquer coisa pequena, é grande, o estrago é grande. Reprove, chame a atenção e anime-o a mudar de vida, a mudar de postura. Que coisa maravilhosa. Paulo chama a responsabilidade de Timóteo a pregar a palavra, a corrigir, reprovando o pecado com firmeza, com autoridade, incentivando o pecador ao arrependimento e uma mudança de atitude. Não somente a Timóteo, mas a nós. E Paulo não para. Ele diz: tudo isso com longanimidade e doutrina. O que ele diz no finalzinho do verso 2. A tradução é: com paciência e ensino. Ele já falou isso lá no capítulo 2. Volta um pouquinho no capítulo 2, no verso 24 e 26, quando ele vai falar as características do servo do Senhor. Que alguém pode imaginar, não, é para falar com severidade, com dureza, com firmeza e ser grosso. Não é isso que Deus está falando. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ser paciente com os que erram e ter disposição para ensinar são características do servo de Deus que jamais devem ser separadas. Paulo ensina o que fazer, a maneira como deve ser feito. Ele diz: olha, você tem que repreender, corrigir, exortar, mas não de qualquer forma, com paciência e com o ensino correto do que deve ser feito. Eu lembrei de uma frase que eu li há muito tempo no livro e que ilustra muito bem isso. O amor sem verdade engana, e a verdade sem amor destrói. O que Paulo está ensinando a Timóteo e a nós: nós temos que falarmos a verdade com firmeza, ensinando, mas em amor, em longanimidade, porque o alvo não é destruir a pessoa, porque o alvo não é humilhar a pessoa, o alvo é restaurar. O alvo é que a graça de Deus a alcance por meio do ensino, por meio da palavra.
que ela possa voltar à sensatez, ela possa arrepender-se dos seus pecados, pela graça de Deus. E aí nós entendemos e perguntamos: por que tanta urgência? Por que tanta urgência nesse pregar? Por que Paulo está falando com tanta urgência? Timóteo, eu te conjuro-te, prega a palavra, a tempo, fora do tempo. Por que essa urgência? E ele vai explicar nos versículos abaixo. 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 3 a 4, ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja, por que Paulo estava com uma urgência de ensinar a Timóteo como deveria fazer? Por que ele estava cobrando de Timóteo essa incumbência de pregar, de falar em todo o tempo, com severidade, ensinando certo, corrigindo? Porque Paulo já estava prevendo um tempo em que as pessoas não ouviriam o Evangelho. Paulo estava se referindo sim a um tempo no futuro, em que ele está dizendo: olha, Timóteo, prega essa palavra, insista, porque haverá um tempo em que eles não suportarão. Mas ele não estava tirando isso da sua imaginação. Paulo já estava vendo a situação da igreja. No capítulo 3 ele começa a relatar a Timóteo como as pessoas estavam dentro da igreja. Ele não precisa ser muito teólogo, era uma soma de 1 mais 1. O resultado, Paulo já estava prevendo: esse povo não vai desejar ouvir mais a palavra. O coração deles vai endurecer de tal forma que não desejarão mais ouvir a palavra. Triste é que isso foi no tempo de Paulo, que hoje já estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Paulo está mostrando a razão porque Timóteo deveria ser diligente na obra de pregar o Evangelho, de reprovar, de repreender, de admoestar, porque esses tempos viriam. Tempo que os homens não suportariam a sã doutrina. Vejam, se você olhar rapidamente, você vai imaginar que eles não suportam ouvir a sã doutrina. Mas não é isso. A ideia aqui de Paulo é: eles não desejarão ouvir, eles rejeitarão ouvir a verdade. Não se trata de que eles ouvem a verdade, estão ouvindo a verdade e dizem: olha, nós analisamos e não queremos essa verdade. Já seria terrível. Mas o que Paulo está dizendo é que vai chegar um tempo que nem ouvir eles vão querer. Não vem com essa história para mim, eu não quero ouvir. Isso aí é muito antigo. Isso aí é uma história da carochinha, eu não quero ouvir. É o que Paulo estava predizendo. Timóteo, hoje já está difícil pregar, hoje já está difícil as pessoas ouvirem e acreditarem, mas haverá um tempo que nem ouvir eles vão querer. Então pregue, anuncie, fale, porque chegará esse dia em que antes de ouvir a mensagem, antes de ouvir a verdade, eles vão decidir o que querem ou não ouvir. Nada a ver com o nosso tempo hoje. As pessoas hoje não têm nada a ver com esse texto. Mas o que Paulo está dizendo, né? Antes de ouvir, eles vão cercar-se de mestres. Olha o que ele diz aqui no verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ele está dizendo: eles não vão desejar ouvir, eles vão antes
procurar o que eles querem ouvir, o que eles desejam ouvir, e então eles procurarão os mestres que supram essa necessidade. Nós não queremos ouvir sobre pecado, nós não queremos ouvir sobre justiça, nós não queremos ouvir sobre condenação, sobre inferno. Não, isso é muito difícil, isso é muito duro, isso nós não queremos. Então, esses homens procuram o que desejam ouvir, o que agrada aos seus corações. E Paulo está ensinando a Timóteo. Vai chegar esse dia, Timóteo. Então, pregue, anuncie. E novamente para nós, meus amados, no cristianismo não há neutralidade. Quando se rejeita uma coisa, se aceita outra. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, não é que eu não gosto de Jesus, não é que eu não gosto de Deus, mas é que eu não creio muito. Não é que eu não gosto da igreja, não é que eu não gosto do evangelho, só que eu não acredito. Não tem como andar junto. Ou a pessoa crê no evangelho e crê em Cristo, ou ela não crê. Ou ela crê na verdade, ouve a verdade e crê na verdade, ou ela rejeita a verdade, não ouve a verdade e aceita a mentira. Quando se rejeita a verdade, meus amados irmãos, não há outra consequência, aceita-se a mentira. 2 Timóteo 4,3, na Nova Versão Transformadora, diz assim: olha, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Parece que Paulo deu um teletransporte para 2025 e voltou para escrever, porque é exatamente o que nós vemos hoje. As pessoas não querem, se cercam dos seus mestres, que falam bonito, que falam de forma a aconchegar o coração do pecador. Esses homens, tanto na época de Paulo quanto na época de hoje, rejeitam a verdade e deleitam-se na mentira. Sabe por que muitos lugares estão lotados de gente que estão ouvindo mentira? Porque gostam, porque sentem prazer, porque não querem ouvir a verdade, porque rejeitaram a verdade e abraçaram com toda a avidez o erro e o engano. Paulo vai dizer que eles têm comichão nos ouvidos, coceira. Alguém já teve essa coceirinha? Aquele desejo incontrolável, prazeroso. Eu quero satisfazer meu coração. Eu quero sentir prazer, eu quero sentir alegria, eu quero sair feliz da igreja. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso. Eu quero vir na igreja para sair feliz. Se é para ir na igreja para sair triste, eu não vou. Você está escolhendo o que você quer ouvir. Eu já tenho muito problema. Se eu for lá para descobrir que eu tenho mais problemas, eu não quero. Eu quero ir em um lugar que eu me sinta bem. E que Deus fale comigo dos meus problemas. E que eu saia de lá feliz, sabendo que Ele vai resolver tudo. Que amanhã o sol vai brilhar, o jardim vai ficar florido e tudo vai ficar como um ursinho carinhoso. É isso que as pessoas querem ouvir. Então rejeita. Tem um desejo imensurável, incontrolável, de que o seu coração seja amassageado, confortável. Não consegue
digerir a verdade redentora, a verdade que vai tratar do pecado, que vai tratar da condenação, que mostra a necessidade de arrependimento e de mudança de vida. Essa verdade amarga para o pecador é que salva, é que liberta. Mas eles não querem ouvir que o pecado leva à morte, e à morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. As pessoas não querem ouvir que se você não se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você vai para o inferno. Pastor, mas que palavra dura. É a verdade. Repreende o pecado, corrige. Não, meu querido, não vão para o céu, não serão salvos aqueles que não forem regenerados pela graça. Não irão para o céu aqueles que continuem na prática dos seus pecados. É preciso que se arrependam dos pecados, que se voltem para Cristo e creiam nele como Senhor e único e suficiente Salvador de suas vidas. Porque essas pessoas não querem. Dói, machuca, afasta o sintoma para buscar fábulas. Sabe o que é fábula? Um conto ilusório, um mito, contos fantasiosos que nada podem fazer, que nada são úteis, que não têm poder nenhum contra o pecado, contra a condenação e contra o inferno, mas que iludem o coração do pecador carregado de pecado, fazendo com que ele tenha a ilusão. A fábula é isso: fazer com que você tenha a ilusão de que está tudo bem, de que você está bem, está em pecado, não se arrepende, mas está tudo bem. Jesus te ama. Saiba que você é o ponto fraco de Deus. Deus não resiste. Você é o queridinho de Jesus. Não importa como você esteja, não importa a sua vida, não se preocupe, tudo vai dar certo. Nós temos a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento. Os falsos profetas faziam a mesma coisa. Jeremias profetizava: olha, virá o cativeiro, Israel será destruído. E os falsos diziam o quê? Não, prosperidade, bênção, vai dar tudo bem, fique tranquilo. Quem é que ouviu? Jeremias ou os falsos profetas? Nada muda, meus amigos. A verdade de Deus continua a mesma. As pessoas procuram aquilo que satisfaz o seu coração, que afaga o seu pecado, que deixa você se sentir bem, ou com a ilusão de se sentir bem. E essas pessoas estão mais interessadas naquilo que encanta os olhos, que alegram os ouvidos, coisas sensacionais, do que o Evangelho. Vivem sempre atrás de algo novo. Você conhece alguém assim? Olha, na igreja tal está tendo, vamos lá. Não, mas agora na outra está tendo um salto. Não, vamos lá. Tem um mover do Espírito lá. O que está acontecendo? A pessoa está pulando, saltando, está todo mundo feliz lá. Vamos lá. Não, mas agora tem um que, olha, quando eu vou, toda vez que eu vou, eu choro, ele me deixa feliz. Olha, ele fala ali no meu coração, olha, vamos lá. Vive sempre atrás de algo que fascina, que encanta os olhos. Essas pessoas estão indo para o inferno. E Deus, através dessa mensagem, tem alertado a nós. Pregue o Evangelho a elas, fale a verdade a elas, enquanto há tempo. Então, após Paulo mostrar esse motivo, a urgência de pregar a verdade, Paulo exorta Timóteo novamente no capítulo 4, no verso 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo aqui faz uma clara distinção
da postura daqueles que se afastaram do Evangelho e da vida de Timóteo. Olha, esses não querem ver o Evangelho, esses rejeitam, esses estão iludidos por mitos, por fantasias, por histórias fantasiosas. Mas tu, Timóteo, não seja assim. Não se deixe levar, não se deixe entorpecer por coisas sensacionais, por sentimentos, por emoções. Paulo diz isso lá em Efésios, né? Como meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas seja sóbrio, equilibrado em todas as questões, porque a realidade de pregar o Evangelho em um mundo corrompido de pecado exige que nós sejamos firmes e resolutos, cientes das implicações do seu chamado, que envolve muitas coisas, dentre delas o que Paulo vai dizer aqui no versículo 5: seja sóbrio e entende o que envolve pregar o Evangelho. Olha o que ele diz, versículo 5: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. Faz o quê? Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós vivemos numa época de muito mimimi, né? Timóteo estava para enfrentar uma das maiores lutas da vida dele. Paulo está partindo, Paulo vai para a glória, e Paulo está instruindo Timóteo: Timóteo, você vai ficar aqui, você vai pegar a tocha do Evangelho agora, você vai pregar, você vai anunciar. Só que Timóteo já sabe o que acontece, ele caminhou com Paulo, ele sabe da história de Paulo, ele aprendeu com Paulo. Você pensa que Paulo, olha, fica assim, não, viu? Vai dar tudo certo, viu, Timóteo? Não vai ser tão ruim, não. Isso é mentira. Vamos dizer assim: olha, seja sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho, cumpre esse trabalho de evangelista cabalmente. Timóteo não poderia permitir que nada, nem ninguém pudesse detê-lo de pregar o Evangelho, de cumprir esse ministério. Ele deveria cumprir até as últimas consequências, se fosse preciso. Até as últimas consequências. Se fosse preciso, Timóteo deveria pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, reprovando, repreendendo, encorajando a uma mudança de vida, a uma mudança de postura. Tudo isso com ensino, com doutrina e paciência. Nós somos chamados a isso. Você não vai ser amado por todo mundo. Você vai passar por lutas. Você vai passar por dificuldades. Porque todos aqueles que desejam viver piedosamente, pregando, anunciando o Evangelho, padecerão perseguições. Adaptação do pastor Luciano. Vai passar. Vocês vão enfrentar. Isso tudo. Só que há uma esperança. Só que há algo maior do que as lutas, maior do que as dificuldades, maior do que as perseguições, maior do que as rejeições. E Paulo vai dizer isso no versículo 6 a 8. Os versículos 6 a 8, eles são curtos, mas de uma profundidade maravilhosa, com uma riqueza de sentimentos e ensinamentos, que infelizmente, em função do propósito do nosso estudo, e também em função do tempo, nós não vamos ter tempo para falar de todas as questões que estão nesses pequenos 3 versículos. Mas eu deixo aqui um desafio para você. Invista tempo. Leia, medite, busque conhecimento do Senhor em cada palavra que Paulo vai falar aqui, nesses versículos de 6 a 8. Para que você também seja estimulado, como Paulo tensionou a exortar, animar Timóteo a não desistir dos seus chamados. Versículos 6 e 7, nós vamos ver aqui a partida desse grande guerreiro, desse grande soldado de Cristo. Ele vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Paulo, primeiramente, ali no verso 5, contrasta Timóteo com os que não querem ouvir a verdade. E agora no versículo 6 ele contrasta Timóteo com o próprio Paulo, a própria situação que Timóteo está passando. Ele vai dizer: olha, enquanto você, Timóteo, está se preparando para enfrentar a luta, se preparando para as dificuldades que envolve ser um servo de Deus, pregador do Evangelho, o velho guerreiro Paulo, servo do Senhor, estava prestes a encerrar a batalha. Quanto a você, Timóteo, você pregue, anuncie, não desista, seja firme, corajoso, cumpra o teu chamado. Agora, quanto a mim, eu já estou de partida. Quando você lê o contexto, nós estamos falando de manhã, né? Você lê a carta inteira, quando você chega nesse ponto, é impossível você não sentir o peso dessa palavra. Paulo falando a esse jovem, mas com a convicção de que o seu próprio tempo já tinha se encerrado. Paulo começa ali a encerrar essa carta no capítulo 4, dando um resumo sucinto da sua vida e apontando ali para Timóteo a sua fé, a fé do próprio Paulo, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Ele vai dizer: olha, Timóteo, eu estou ciente do agora, eu estou ciente do que eu estou passando agora, de que eu estou prestes a morrer. Mas, diferente de muitas pessoas que quando estão doentes, prestes a morrer, começam a desesperar: ah, meu Deus, por que isso, por quê? Paulo faz diferente. Ele está ensinando o jovem Timóteo a como passar em todas as coisas, em prol do Evangelho. E ele começa a mostrar que a sua morte não é uma lástima, não é por causa da prisão, não é por causa daqueles que estão perseguindo ele, mas ele entende e conta isso a Timóteo, que a sua morte é como se fosse uma oferta, um sacrifício vivo a este Deus. Então ele mostra isso. Ele diz que está sendo já oferecido como libação. Libação é uma oferta descrita lá no Antigo Testamento como uma oferta de derramar líquidos, em especial ali de derramar vinho. Um vinho que era derramado gradualmente sobre o altar como um dos últimos atos ali, né, de toda a cerimônia sacrificial. Ele não usou esse termo à toa. O que ele está pensando? Ele certamente estava imaginando a sua própria vida, como ele disse lá em Romanos 12, como apresentando a sua própria vida como um sacrifício vivo diante de Deus, comparando aqueles últimos atos, comparando aqueles últimos momentos de sua vida como um ato final de uma oferta a Deus. Quando nós entendemos a quem pertencemos, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos que Deus é Senhor sobre nossas vidas, a vida e a morte não está na mão de outro senão de Deus. E até quando parece que nós vamos perder a nossa vida, na realidade é o Senhor que está no controle de tudo. E Paulo está dizendo isso a Timóteo: ó Timóteo, não se desespere, nem por mim, nem por o que vai acontecer no futuro, porque isso daqui faz parte da minha oferta diante de Deus, como um sacrifício vivo diante de Deus, como uma oferta final, como um sacrifício final da sua vida, mostrando que a sua fé no presente continua em Deus, mesmo diante das mortes, mesmo diante da iminência morte que está ali próxima. Ele diz: a minha fé continua em Deus, e se eu vou perder a minha vida, vou perdê-la como um sacrifício agradável, como um serviço agradável a Deus. Ele vai mostrar a Timóteo isso no presente.
Ele vai dizer: Timóteo, mas também a minha fé não vem de agora, é do passado, como quem cumpriu fielmente todas as coisas do seu chamado. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei no passado. Ele está dizendo: no presente eu sei, eu estou prestes a morrer, mas não me abalo, estou doando a minha vida, porque no passado eu tenho certeza que eu já combati o bom combate como um bom lutador, como um bom guerreiro. Durante o seu ministério combateu o bom combate em defesa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e chegou ao final da carreira como um bom corredor, como um bom atleta, e preservou o bom tesouro da fé do Evangelho. Você almeja chegar ao fim da vida e dizer isso? Que a minha vida eu combati a boa batalha para pregar o Evangelho, que eu cumpri cabalmente aquilo que Deus colocou na nossa vida, e que diante de todas as lutas e dificuldades eu guardei esse Evangelho, preservando. O guardar aqui não é esconder numa caixinha, ele está dizendo que ele preservou esse Evangelho, que estava passando agora para Timóteo essa tarefa. Assim como ele vai dar a esperança a Timóteo. Olha, Timóteo, agora eu sei que eu estou sendo apresentado como sacrifício, mas eu cumpri, eu batalhei, eu cumpri minha carreira, preservei essa fé. Mas há algo no futuro que nos aguarda. Olha o versículo 8, ele vai dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Não só no presente, não só no que ele fez no passado, mas há uma esperança em que Paulo diz a Timóteo para que Timóteo não desista. É como se Paulo estivesse dizendo: vale a pena, Timóteo, vale a pena todo o sofrimento, vale a pena todo o empenho, vale a pena combater, vale a pena essa carreira, vale a pena preservar a fé, porque um dia nós estaremos diante do Rei da Glória, porque um dia a coroa que já está preparada nós receberemos da glória. E ele diz: não somente eu, mas todos aqueles que amam a vida de Jesus. É um incentivo a esse jovem, é um incentivo a nós, de que todo o trabalho que nós temos em Cristo, por amor ao Evangelho, que todo o sofrimento, que toda a luta que passamos agora, não se compara com a glória que está preparada para nós. A glória de estar diante de Cristo, a glória de estar diante do nosso Rei, eterno e maravilhoso. Eu falei certa vez aqui, vai valer a pena nós ouvirmos, depois de tanta luta, tanta dificuldade, nosso Senhor Jesus a nos dizer: bom está, servo bom e fiel, vinde para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Vale a pena. E Paulo está exortando Timóteo, animando Timóteo, que há uma recompensa dada por Deus a nós no porvir. Então Paulo está aqui falando ao jovem Timóteo que aquele que realmente tem a incumbência de pregar o verdadeiro Evangelho, ele precisa entender o que isso envolve. Envolve combater um bom combate, envolve correr uma corrida, uma jornada, e guardar o precioso tesouro que é o próprio Evangelho. E que cada um desses envolve trabalho, esforço, sacrifício, perigo, mas há uma preciosa e maravilhosa recompensa aguardando aqueles que permanecerão fiéis até o fim. Essa era a urgência, esse era o desejo último de Paulo. Preso, prestes a morrer, com suas últimas palavras escritas, ele escolhe escrever a esse jovem Timóteo para que ele fique firme na incumbência de pregar o Evangelho
não se desviando, não sendo iludido por fábulas ou mentiras, mas pregando com todo empenho, repreendendo, rejeitando, ensinando com amor, para que aqueles que ouviram o Evangelho sejam levados ao arrependimento, trazendo a esperança para Timóteo de que há uma recompensa dada por Deus, guardada no Senhor, para todo aquele que realmente ama e espera a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, então movido por esse Espírito, escreve ao jovem e amado Timóteo para que ele esteja ciente da incumbência e das atividades e das dificuldades que enfrentará, que acima de tudo há uma recompensa que nos aguarda no retorno de Cristo. Meus amados, nós somos chamados e comissionados por Cristo para proclamarmos o Evangelho da salvação. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e nada mais. Não fomos chamados para pregar aquilo que nós gostaríamos de ouvir ou que gostaríamos de falar. Nem fomos chamados para pregar o que os outros gostariam de ouvir. Nós não temos o direito nem a liberdade para mudar a mensagem, para alterar a mensagem, para acrescentar ou fazer qualquer coisa com essa mensagem. Mas nós somos chamados para pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que Deus deixou e nos incumbiu para que pregássemos, quer ouçam ou não, quer gostem ou não, até a volta dele. Amém? Convido a todos a se colocarem no pé. Nós vamos orar ao Senhor e convido você nessa oração. Essa não é um chamado só para Timóteo. Essa não é uma exortação somente para Timóteo, mas a cada um de nós, que fomos chamados por Cristo, resgatados pelo Senhor. Estamos vivendo nos últimos tempos. E há duas responsabilidades sobre nós. A primeira é respondermos o chamado do Senhor de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Oremos para que Deus nos perdoe de tantas vezes desperdiçamos a oportunidade de pregar, por medo, por insegurança, por tantos outros motivos. Mas que oremos nessa noite para que o Senhor desperte o nosso coração, nos dê ousadia e coragem, para que possamos pregar o Evangelho. Certamente não gostarão. Certamente a maioria não vai gostar da sua palavra. Mas lembre, você foi chamado para agradar aquele que o arregimentou. Você foi chamado a agradar o Senhor Jesus, que deu a vida por você. E você vai prestar conta não a um pastor apenas da igreja, mas ao sumo pastor de nossas vidas, do que pregamos e do que deixamos de pregar. Oremos para que o Senhor mova o nosso coração para transmitir esse Evangelho e ensinar aos outros mais jovens, para que até a volta de Cristo a chama do Evangelho esteja acesa, sendo pregada com fidelidade, repreendendo o pecado, falando do amor de Cristo, com longanimidade e bondade, para que dê graça, para que o Espírito Santo leve a arrependimento a outros. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua graça, da Tua misericórdia, que falou conosco hoje através dessa palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos vivendo em tempos terríveis. O servo Paulo, o Senhor, orientou e despertou o jovem Timóteo que haveria um tempo em que as pessoas rejeitariam ouvir o Teu Evangelho. Chegamos nesse tempo, Senhor. Os homens estão obstinados em seus pecados, endurecidos em seus corações e rejeitam veementemente ouvir a Tua palavra. Senhor, capacita-nos, ó Deus, nos dê ousadia, coragem, nos faça lembrar, Senhor, do chamado do Senhor para a nossa vida, de sermos arautos, de como os Teus servos no passado pregaram, ó Pai, de como Noé pregou, Senhor, a mensagem da destruição, levando, ó Deus amado, a mensagem, ó Pai, para que os homens se arrependessem, ainda que nenhum deles se arrependeram. Que o Senhor nos coloque, ó Deus, como arauto, como Jonas,
que pregou, Senhor, a destruição de Nínive, ainda que essa fosse uma mensagem dura, ó Pai Santo e Poderoso, que o Senhor nos desperte a pregar o Evangelho, como os nossos irmãos, discípulos, apóstolos, os pais da igreja, os nossos irmãos que começaram a igreja, que sofreram, que padeceram por pregar essa palavra, Senhor. Nos dê coragem, ó Pai, que Teu Espírito nos impulsione a pregar até a volta do Senhor, quer goste ou não, quer queiram ouvir ou não, Senhor, mas saberão um dia que o Senhor enviou os Teus servos para pregar essa palavra. Nosso desejo, Senhor, não é agradar o mundo, não é ser bem visto, não é ser, ó Pai, popular, mas o nosso anseio e desejo é agradecer e também ser, ó Deus amado, grato e agradar aquele que nos chamou, o Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, fortalece as nossas mãos, fortalece a nossa vida para essa missão, para que nós, assim como o Teu servo Paulo, possamos dizer no dia em que o Senhor nos chamar, que combatemos o bom combate, zelando pela Tua palavra, que verdadeiramente, ó Deus, encerramos a carreira proposta por nós, proposta pelo Senhor a nós, para que possamos fielmente guardar esse Evangelho e irmos para a glória, receber do Senhor a recompensa de estar diante de Ti, não pelo que fizemos, mas pela obra que o Teu Filho fez a nós. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos.